Tirar ao vivo aqui. Muito bem, então boa noite, estamos ao vivo, tanto aqui no canal do YouTube, pelo StreamYard, para quem quiser entrar, como a Letícia e a Grace. Boa noite, meninas. Entraram, sejam bem-vindos, tenho 10 vagas aqui no StreamYard, e no Instagram, a princípio, eu estou vendo aqui já, eu acho que eu não consegui colocar exclusivo para assinantes, mas tudo bem, depois eu tento organizar isso. Vou falar um pouquinho sobre o texto do Volich, ainda do Rubens Volich, O Corpo na Clínica Psicanalítica, Nomear, Subverter, Organizar. Então, vocês estão vendo aí, quem está no YouTube, assinantes do YouTube, estão vendo também um PDF, né, de onde eu vou grifando e tal. Na semana anterior, né, no nosso último encontro, foi interrompido pelos espíritos quando a gente estava falando, né, das coisas transgeracionais. Então, hoje eu peço licença, né, a todos eles. Ainda está chovendo em Belo Horizonte, então, assim, se a internet cair, pode ser a chuva, mas podem ser os espíritos também. Então, já estou pedindo licença aqui, com todo respeito, mas a ideia é que, quando a gente fala de psicossomática, de fato, alguma coisa do transgeracional aparece, né? O Volich, ele termina o artigo, né, que a gente não conseguiu terminar, falando um pouquinho disso, do transgeracional. Ele cita, inclusive, o Pierre Fedidar, né, que vai trabalhar um pouquinho nisso. Um dos textos clássicos, assim, da psicanálise, que vai falar muito dessa transmissão transgeracional, que, de alguma maneira, pode redundar em adoecimento psicossomático, é o texto A Casca e o Núcleo. A Casca e o Núcleo do casal Torok, Maria Torok, esqueci o outro primeiro nome do outro Torok. Mas, enfim, A Casca e o Núcleo é um livro muito famoso, bem difícil, mas cuja tese é interessante e claríssima. Assim, existem formas de transmissão de segredos, de medos, de desejos, mas a ideia do segredo é muito boa. Formas de transmissão que, de alguma maneira, redundam em adoecimento nas gerações futuras. Então, um segredo do tipo um abuso ou uma violência numa geração anterior, de alguma maneira vai redundar num adoecimento, sei lá, do neto, né? Um trauma da avó, né, redunda num adoecimento do neto e daí por diante. Então, esse é um livro hiper indicado para quem quiser continuar a estudar sobre psicossomática, o livro A Casca e o Núcleo, tá? Bom, quanto a esse artigo, vamos já frisar aqui o subtítulo, né, o título, que é Nomear, Subverter, Organizar, que é um pouco o objetivo da clínica psicanalítica quando a gente se depara com esses pacientes psicossomáticos, né? O Volich vai lembrar ao longo do artigo que não se trata nessa clínica, né, na clínica da psicossomática, de uma clínica do recalcamento, né? Portanto, um outro tipo de processo de defesa está em jogo aqui, e, de alguma maneira, é importante lembrar que isso determina outras técnicas psicoterapêuticas, né? E o título do artigo faz menção a esse direcionamento técnico: nomear, organizar, né? Subverter. Então, o que é isso que, do ponto de vista técnico, o analista vai ter que fazer diante desse fenômeno, né, desse sintoma, que é o sintoma que, aparentemente, inicialmente, não tem muito sentido. Não é muito como
eu fui na casa da minha mãe, voltei com uma dor né, de cabeça, ou uma dor no pescoço, ou uma dor de barriga, né? Esse sintoma histérico que vai aparecer no corpo e que a gente consegue detectar o sentido dele, né? Então, não é esse o sintoma, né? O sintoma da psicossomática, ele vem muito sem sentido, ele vem muito empobrecido, né? Falei na aula anterior, né, também comentando o texto do Vollett, citei a autora, né, uma das minhas prediletas, né, que é a Joyce McDowell, né, e os seus livros, todos eles vão passar por isso várias e várias vezes, a clínica da psicossomática, e a Joyce, ela tem uma perspectiva que me parece mais radicalmente freudiana ainda, de que ela vai querer detectar em muitas sessões, né, os casos clínicos dela são muito bem descritos, né, sessão quase todo dia, né, casos muito densos, ela vai querer detectar o sentido do sintoma psicossomático também. Tá? É a única autora que eu vi, né, propor essa outra direção, porque na maior parte dos autores, quando comentam a psicossomática, é um pouco esse sintoma sem sentido, né? Um sintoma que vai direto para o corpo e não é fruto de uma tradução. A Joyce McDowell, em vários textos, está dizendo, foi essa relação aqui com a mãe, foi esse tipo de interação aqui com o pai, que vai gerar essa alergia, ou essa asma, ou, enfim, um determinado tipo de dor, né? Então, vocês vão encontrar também, então, segunda indicação importante, se vocês quiserem continuar estudando psicossomática, Joyce McDowell, tá? Então, feito essa introdução, aqui vamos para o caso em si, que é o seguinte, ele começa comentando de novo, né? Ele começa falando bem rapidamente sobre um caso clínico, né? Da Marlene, né? Nome fictício, evidentemente, que chega do consultório e simplesmente murmura, é maligno, né? Tipo, foi só isso que ela conseguiu falar, vai direto para o divã, né? Fica ali em silêncio, né? Sem conseguir falar mais nada a partir disso, né? Ele lembra, né, que ela teve esse sangramento, né? E aí ela teve esperança de que não seria nada, e durante a análise dela, nesse período aí da análise dela, já aos 38 anos, né, ela acreditava que ainda poderia engravidar e vinha se preparando para conhecer-se, vivendo as experiências nunca imaginadas de sua maternidade. Então, aos 38, ela não tinha ainda pensado nisso, mas por volta desse tempo, né, essa fantasia da maternidade estava aparecendo. O diagnóstico de malignidade de um tumor uterino e uma possível esterectomia significavam bruscamente para ela a impossibilidade daquele incipiente desejo. E aí, primeira interpretação que ele faz, né, assim, ele poderia perguntar, e aí, né, o que você está pensando, o que você está sentindo, né, diante dessa notícia, né, assim, ele não faz isso, né, ele prefere não fazer, né, esse tipo de questão, que seria uma questão tecnicamente correta, né, também, terapeuticamente correta, assim, de perguntar para o paciente, e aí, né, me conta o que está vindo, né, o que você está sentindo. Ele preferiu descrever, né, o que ele estava vendo do ponto de vista corporal mesmo, né. Então, do divã, Marlene apresentava apenas o imobilismo do seu corpo, a aflição de suas mãos, a apreensão de sua respiração, o choro contido dos seus olhos, as palavras balbuciadas sem voz e sem força, para chegarem a quem quer que fosse. Um sofrimento intenso que não encontrava naquele momento outra forma de se manifestar. Então, né, é importante isso que o Vollett está dizendo, que é um silêncio, dificuldade de falar, parece, né, assim, um certo tipo de apagamento mesmo, né, apagamento da possibilidade de simbolização, né, uma inibição, né, muito grande que vem diante dessa notícia tão terrível, né, de se saber que está ali com um tumor maligno e que isso interrompe, né, um desejo que ela estava começando a mapear, né. Enfim, ele descreve um pouquinho, então, o que ele está vendo, né, os movimentos das mãos dela, respiração, né, depois disso ela começa a chorar, né,
e murmura, né? Eu não consigo, né? E aí vem uma interpretação, claro, que tem a ver com o que eles estavam trabalhando antes, né? Há muitas maneiras de ser mãe, né? E a partir disso o caso vai se desenrolando. É só um trecho clínico, né? A gente não tem ideia aí do caso, mas eu chamo a atenção de vocês para a escolha desse caso pelo Vollett, né? De falar de câncer, né? Para falar de psicossomática, e para só fazer um parênteses para a gente tomar cuidado aqui com isso. Também comentei isso no nosso encontro anterior. Existem percursos, né, dentro da psicologia, não só da psicanálise, né, do campo da imunologia, enfim, né, da medicina, da psicologia, da psicanálise, que estão querendo associar câncer, demências, né, outros tipos de adoecimento ao trato ou ao sistema emocional como um todo, né, psicoemocional, psicossocial, etc., né? Muitos estudos vindo nessa direção, assim, de que demências, né, câncer, né, adoecimentos corporais diversos não têm fontes apenas corporais ou casualmente corporais, no sentido de serem produzidas pela casualidade, né, pelo caos e pela casualidade, por exemplo, celular, né? Então, a gente tem câncer o tempo todo, pelas pesquisas, né, que a gente sabe, mas o corpo vai lá e vai detectando esse câncer e vai eliminando, né? Então, tem toda uma perspectiva que está dizendo, o câncer pode ter uma perspectiva, né, uma explicação também emocional, também histórica, ele não é só fruto do puro corpo, né, da pura autonomia caótica do corpo, tá? Isso pode ter uma história. E tem uma outra tradição que é bastante cética com relação a isso, né? Não, gente, o corpo é alguma coisa que funciona à sua maneira, independentemente da história, independentemente dos afetos, da história libidinal do sujeito. Então, assim, não vamos viajar aqui nessa hipótese do tipo, você traumatizou demais, a sua avó tinha um trauma muito grande, nasceu um câncer no seu útero, né? Esse tipo de hipótese é muito perigoso, né? Ela é muito perigosa, né? Porque faz um reducionismo que a gente não gosta do reducionismo contrário também, né? Então, a gente faz o reducionismo aqui, nesse caso, a um certo psicologismo, né? Então, tudo é emocional. No fundo, tudo é afetivo. Tudo é psicológico, né? Até o câncer. Então, é porque tem um segredo familiar que não foi narrado, né, ao longo da sua história, e aí isso te deu bronquite, isso te fez desenvolver um câncer no útero, etc. Vocês vão ver a dinâmica disso, né, e o primeiro modelo disso, ultra desenhado, em Grodek, tá? Georg Grodek. Isso está, assim, muito desenhado nos livros dele, nos textos dele. Tá? Então, leiam lá o livro disso, né? Grodek vai ser o primeiro cara mesmo, assim, a pensar nessas coisas de forma muito sistemática. Adoecimento real do corpo, né? Inclusive, né, toda essa conversa sobre o sistema imunológico que a gente tem e as vivências libidinais, tá? E você tem toda uma linha cética, né, que não vai fazer essa associação forte, tá? Entre história libidinal, história afetiva, história social, política e adoecimento. Enfim, estou só fazendo esse parênteses aqui para a gente tomar cuidado, porque o Vollett, ele começa o texto, né, apresentando um caso de câncer maligno, que dá, obviamente, a sensação de onde ele está se inscrevendo, né, na tradição psicanalítica. É nesse caminho do Grodek, enfim, nessa direção, de que tem a ver com a história emocional dela e, né, e esse câncer, claro, vai ser interpretado a partir daí, tá? Então, só uma advertência, né, de vocês tomarem cuidado, enfim, da gente ler mais, continuar estudando, enfim, é uma hipótese que está na mesa, né? Só parênteses dentro do parênteses. A gente sabe hoje, por exemplo, com bastante dados, né, que, por exemplo, escolaridade é um fator que tende a
trazer menos risco de demência. Quanto mais escolaridade, menos demência. Isso é impressionante, não é? Que um fator sócio-histórico, econômico, inclusive, né? Então, a possibilidade de aprender novas línguas, de estudar, etc., produzam menos demência cerebral. Então, a gente vai vendo estatisticamente, né? Quem tem mais demência, ou certos tipos de demência, a gente vê claramente, estatisticamente, que quem estuda mais tem menos lesão cerebral desse tipo, né? Isso é muito impressionante, tá? Então, assim, esse tipo de estudo está na mesa, então eu só quero colocar aqui essa hipótese para a gente não ir direto, né? Tipo, nossa, o câncer é a tristeza que você não conseguiu falar, né? É o luto que não se fez. São hipóteses intuitivas que a gente tem no senso comum, né? Querendo ou não, a gente vai levantar isso, né? E de mais a mais, se a gente não caminhar nessa direção, pelo menos simbolicamente, né? Simbolicamente, o paciente vai fazer isso, associar o câncer a alguma coisa, né? Eu lembro que a Rita Lee, por exemplo, né, durante o período de câncer, né, do tratamento dela, ela chamava o câncer dela de Bolsonaro. Vocês viram isso? Vocês lembram dessa história? Né? Venceu, Bolsonaro tá aqui, né, me destruindo, que filha da puta, né? O humor da Rita Lee, né? Que mulher incrível que ela foi. E aí, quando ela venceu, né, o câncer, né, tipo, a químio deu resultado e tal, na primeira vez, ela falou, nossa, né, extirpei o Bolsonaro, né? Enfim, só para lembrar que o paciente vai fazer isso, né? O que é o câncer para mim, né? É o peso da minha vida, é o luto que eu não fiz, né, o ódio, né, que eu senti do meu pai, enfim, o paciente vai fazer isso, né? E a gente também, né? Vai associar o câncer, que seja, ou qualquer adoecimento psicossomático, a alguma coisa na história libidinal desse paciente, tá? E eu acho que isso já ajuda. Obviamente, a gente está falando, se interpretar o câncer vai sumir. Né? Não é disso que a gente está falando, né? Simbolizar, para citar o título do Vollett aqui, simbolizar, nomear, subverter, organizar, né? Alguma coisa do corpo, tá? Mas só, então, peço cuidado com esse tipo de hipótese para a gente ir com calma aí. O meu xará aqui no Instagram, então tá aberto aqui a coisa do Instagram também. Olá, Fábio, meu xará, meu amigo. Então, vamos voltando ao texto. Na 49, ele fala do recalcamento, né? A clínica do recalcamento, que é uma clínica que, de alguma maneira, não vai estar presente nessa clínica da psicossomática, né? De alguma maneira, eu digo porque, do ponto de vista laplanchiano, para mim, sempre vai estar, né? A clínica do recalcamento, vai ter outras defesas ao mesmo tempo, essas defesas são simultâneas, não tem essa coisa de uma ou outra defesa, né? As defesas são simultâneas, elas acontecem, podem acontecer ao mesmo tempo, então tem cisão de um lado, tem conversão do outro, tem né, desmentido, recalcamento, enfim, a gente não precisa, né, escolher uma defesa, né? As defesas, elas podem coexistir no mesmo sujeito e, de maneira geral, coexistem, né? Mas, enfim, a clínica do recalcamento implicava numa técnica. Qual que era a técnica? Preencher as lacunas da memória, superar as resistências devido ao recalcamento, né? Induzir o paciente a abandonar o recalcamento, né? No sentido mais amplo, próprio a seu primitivo desenvolvimento, e a substituí-lo, citação do Freud, substituí-lo por reações de um tipo que corresponda a uma condição psiquicamente madura. Então, você recalcava porque você era criança, você não dava conta de manejar esse desejo, né, de se articular com essa defesa, agora você dá conta, agora você está mais maduro, agora você tem mais recurso psíquico, pode abandonar essa defesa, e essa é a técnica, essa ainda é a técnica da psicanálise, né? De alguma maneira, fazer com que as nossas defesas melhorem, né, sejam mais consistentes diante dos desejos infantis que a gente não deu conta de se defender. Desde o início, o Freud situou um campo onde ele não dava conta de aplicar
essa clínica do recalcamento, desde o início. Então, no início estava lá as psiconeuroses, né? E um outro campo que são as neuroses atuais. Então, desde o início, ele situava esse outro campo, que não era o campo do recalcamento, né? Muito bem, o Bruno, de la UADR de Rosario, muy bien. Buenas noches también a todos en Rosario, com mi portunhol. Então, tinha lá um campo, né, que são as neuroses atuais, e dentro desse campo das neuroses atuais, o Freud situava pelo menos duas coisas aqui, a neurastenia e as neuroses de angústia, né? Eu acho que a hipocondria entraria aqui facilmente também, né? Mas vamos ficar só com essas duas, neurastenia e neurose de angústia, que são quadros, hoje, que a gente poderia aproximar muito, assim, do transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, um quadro de estresse generalizado, né? Que são os dois campos, tanto a neurastenia quanto a neurose de angústia, estão dizendo disso. Dores de cabeça, cansaço extremo, náusea. Então, sintomas corporais difusos como esse, né? No caso da neurastenia. E, além desses sintomas, no caso da neurose de angústia, a presença da angústia muito permanente, né? Então, fadiga, cansaço, estresse, dores no corpo, né? Mais angústia. E o Freud tentava ouvir esses pacientes, né? E não rendia, a análise não rendia, da mesma forma que ouvir as histéricas, por exemplo. Você ouve, você interpreta, o sintoma some, ele tende a sumir mesmo, os sintomas somem, eles vão se movendo. Na clínica da histeria, isso era muito impressionante, né? Ainda é, né? O sintoma desaparece, ele se move, ele, né, tem uma dinâmica, né? Mas nas neuroses atuais, não. É um sintoma, mais uma vez, né, que a Joyce vai insistir muito na descrição dela, a Joyce McDowell, são sintomas que vêm junto com um empobrecimento psíquico generalizado. O paciente não consegue associar, sonha pouco, né, o material simbólico é empobrecido, né? Enfim, fica totalmente diferente do que é a clínica da neurose, onde você tem uma riqueza, de maneira geral, progressivamente cada vez maior, tá? O paciente começa a simbolizar, ele vai sonhar, ele vai entender as metáforas, né? Vai brincar com isso de forma intensa, né? Permanente. O Vollett, aqui, na página 51, vai lembrar, né, que o corpo se revela na teoria freudiana, ora como fonte de experiências que podem ou não ser percebidas, representadas e elaboradas por instâncias e funções psíquicas. Então, né, o corpo é fonte de experiência, ora como destino possível para a expressão das excitações, dos afetos, da libido. Então, o corpo tem um duplo lugar, né, na teoria freudiana, vamos sempre lembrar disso, ora como fonte, né, fonte da pulsão, inclusive. Freud, não sei se vocês lembram dessa passagem nos 3 ensaios, né? O Freud lembra que o sacolejar do trem, né, instiga a pulsão, né, faz brotar a pulsão. Então, assim, para o Freud, o corpo ele é um pouco fonte do pulsional também, ele mesmo, né? Mas, num outro campo, né, também já presente desde os 3 ensaios, o corpo aparece para o Freud como lugar representacional de descarga da libido, né? Então, o corpo vai tomando um certo sentido, né? Ele é um corpo erógeno, é um corpo imaginário, né? Um corpo que tem sentidos para além da sua carnalidade, por assim dizer, ou sua materialidade, né? A própria noção de pulsão, como Freud a define, né? Um conceito limite entre o psíquico e o somático, está fazendo referência a isso. Esse somático aí faz referência ao corpo, de onde brotaria a pulsão, né, para esse Freud de 1905. Né? Então, é como se as pulsões tivessem uma raiz somática. E isso vai ficar muito presente, né, no Freud, na obra dele inteira, a fonte da pulsão sendo somática.
É reencontrado isso em 1918, no Além do Princípio do Prazer. A fonte da pulsão de morte é a célula, é a própria célula. Então, ali o Freud vai fazer, né? Estou lendo sempre o Freud com Laplanche, tá, gente? Ali o Freud vai fazer um desvio biologizante, assim, muito radical, muito. Então, um desvio biologizante muito importante de situar a pulsão de morte como algo não apenas celular, mas algo como uma metafísica universal. Sabe? Vale para tudo, é um sistema filogenético, é um sistema assim, que vale para as coisas do universo, mais do que da espécie, mais do que... Todo o universo tende ao inorgânico. Tá? Ele vai citar o Empédocles, né? Como uma certa metafísica psicológica que ele vai fazer. Então, Laplanche vai destruir essa ideia no livro dele, Vida e Morte em Psicanálise, né? Recomendo a leitura desse livro, para a gente, né, criticar essa ideia, mas que está muito claramente presente no Freud. No começo, a pulsão que brotava do corpo era a pulsão de autoconservação, um termo que vai desaparecendo do Freud muito a partir de 1910, 1912, esse termo começa a desaparecer, a partir daí, né, 18, então ele some completamente e dá lugar à pulsão de vida. Então, o Freud vai sacando que essa pulsão de autoconservação, que estaria a favor da defesa do eu, a favor da consciência, por assim dizer, ele vai situar no campo da pulsão de vida, né? E esse termo vai caindo, mas, ao mesmo tempo, surge o termo pulsão de morte, né? Esse conceito da pulsão de morte que, mais uma vez, brota do corpo, tá? Então, vou insistir na leitura de Vida e Morte em Psicanálise para a gente fazer a crítica desse movimento. Só quero pontuar aqui com o Vollett, né, no artigo dele, que a pulsão em Freud sempre está muito vinculada ao corpo, diretamente vinculada ao corpo. Seja como pulsão de autoconservação, que brota do corpo, organiza o corpo, seja depois como pulsão de morte, que leva o corpo ao inorgânico, né, de maneira muito automática, tá? Então, o corpo está presente na obra freudiana o tempo inteiro, né? Na 52, o que eu grifei aqui? Ele começa a falar, né, o Vollett começa a falar desses dilemas, né, entre a clínica do recalcamento, que dá para simbolizar, e essa outra clínica que de vez em quando vai aparecer com essas coisas. Que seja o câncer, ou que seja a dor, ou que seja, né, fenômenos psicossomáticos, né, como a fadiga hoje, né, que é muitíssimo importante no capitalismo que a gente, né, está vivendo, a fadiga, o estresse, a ansiedade, né, sintomas que a gente não consegue interpretar assim, de forma simbólica, muito organizadinha. Tá? E aí o Vollett vai falar o seguinte, olha, qual que é o dilema? Por um lado, a necessidade de balizar a sua clínica no campo das psiconeuroses, da psicopatologia, das manifestações representativas. Então, é o que a gente faz o tempo todo, é para onde, inclusive, a gente deve conduzir a clínica da psicossomática, né? Essa é a direção que a Joyce McDowell também vai dar para a gente. E, por outro lado, dispor de um aparato conceitual poderoso para a compreensão de inúmeras manifestações mais primitivas aquém da representação e do recalcamento. Então, o dilema é esse. Eu usar, né, todo o nosso arsenal teórico para pensar na clínica a partir dessa lógica do recalcamento e da representação. Então, isso a gente é treinado, assim, muito fortemente, né? Interpretação dos sonhos, do sintoma, do devaneio, né? A ideia é essa, né? Mas, por outro lado, onde que estão os nossos recursos, né? Clínicos, técnicos, para pensar essa clínica das manifestações mais primitivas aquém da representação, aquém do recalcamento, tá? Então, esse é o dilema, assim, o que a gente faz com isso? O que a Joyce McDowell sugere, vou insistir, né, a aula inteira, essa clínica tem que ser transformada numa clínica da psiconeurose. Ela tem que ser significada, né? Então, a gente tem que conversar com o câncer mesmo, a gente vai ter que conversar com a dor, a gente vai ter que simbolizar essa fadiga, né? E falar dela, e simbolizá-la, né? E tentar nomear, né, esses sintomas como se eles tivessem já algum tipo de sentido
que efetivamente eles não têm, né? Eles vieram muito desligados, sem um sentido, sem, né, alguma coisa que dê efetivamente para a gente pensar, né? Mas eles podem ser simbolizados, tá? Então, essa é a direção do tratamento, né, nesses casos. Ele cita o Ferenczi aqui, um autor muito bem-vindo, né, para pensar na elasticidade da técnica quando a gente está falando desses casos diferentes, né? O Ferenczi defendia a necessidade de uma mudança na postura e na escuta do analista, bem como no dispositivo clínico, para lidar com traumatismos e dimensões mais primitivas, pré-verbais e corporais do funcionamento desses pacientes, tá? Então, isso começa, né, já em Ferenczi, é importante citar o Ferenczi aqui, porque isso já foi uma preocupação clínica, quero que vocês observem isso do ponto de vista histórico, né, no primeiro núcleo de psicanalistas, né? A gente já estava detectando isso, ali onde o Freud falava, pô, eu não dou conta muito de atender nem os pacientes psicóticos, nem os pacientes desse campo, né, da neurose atual, né, neurastenia, neurose de angústia, né, hipocondria, né, as psicoses, as desorganizações psíquicas mais graves. O Freud já situava isso um pouco a partir desse lugar. Eu não dou conta, a psicanálise não dá conta. Porque a psicanálise é uma ferramenta de trabalhar com representações, trabalha com a palavra, trabalha com a interpretação, né, trabalha com o sentido. O Ferenczi, né, e outros autores, já nesse primeiro núcleo, vai insistir em trabalhar com esses pacientes. Não tem jeito, tem jeito, tem jeito. E sempre nessa direção. É preciso simbolizar aquilo que não foi simbolizado. Deve ter tido algum erro nos processos de simbolização primária, e o analista tem que refazer isso. O analista vai ter que refazer um trabalho que deveria ter sido feito e que, por alguma razão, falhou. Não foi feito, ou foi feito de forma inadequada, ou foi feita de uma maneira inapropriada, violenta, agressiva, traumática, etc. Então, isso vai aparecer, né, em vários autores deste primeiro núcleo. Insisto em situar isso historicamente para a gente, né, assim, que é um problema clínico que está lá desde o início e que alguns analistas vão dizer, bom, dá para fazer, vamos tentar fazer. Muda a técnica, não é a mesma técnica, não é conversar, não é interpretar da mesma maneira, tá? O Vollett cita aqui, inclusive, uma das autoras fundamentais nesse campo, né, também da psicossomática, junto da Joyce McDowell, que é a Pierre Olagnier, né? Ela está citada aqui, assim como o Marty, né, enfim, vários autores que estão, né, o De Jure, né, que ele citou no artigo que a gente viu na aula passada também, enfim, autores que, para quem topa estudar isso, né, gosta de estudar psicossomática, são autores meio que obrigatórios, assim, Christophe De Jure, Pierre Olagnier, Joyce McDowell, né, assim, tem que estudar esses caras muito, né, em especial esses três, assim, que estão retomando, né, as teorias do Pierre Marty, enfim, essas primeiras grandes teorias da psicossomática, incluindo o Grodek, né. Vejam, por exemplo, né, citando a Pierre Olagnier, que está aqui no começo dessa sessão aí, na página 53. Como destaca Pierre Olagnier, a mãe tem uma função fundamental como mediadora, intérprete, organizadora das primeiras experiências sensoriais e perceptivas do bebê, do seu corpo e da realidade à sua volta. Tese clássica, né, da psicanálise como um todo. A mãe, ou, claro, né, a gente está falando aqui da mãe em sentido lato, a gente está falando do adulto que cuida do bebê, né? Então, o adulto que cuida do bebê tem que traduzir, ela tem que ser o intérprete. Eu amo essa leitura da Pierre Olagnier, né? Ela é intérprete do bebê, né? A mãe, o adulto que cuida. A qualidade do trabalho de representação do sujeito, equivalente psíquico da metabolização, própria atividade orgânica, depende da qualidade dessas primeiras relações. Então, se eu faço uma boa metabolização psíquica, né, é porque eu tive uma boa qualidade nas minhas relações de tradução, de metabolização, de tradução das excitações que me vieram e que me chegavam. Se eu não consigo fazer essa tradução, vai direto para o corpo, né, vira cansaço, vira fadiga, vira choro. No caso do bebezinho, né, lembro de um caso clínico que a Sylvia Bleichmann apresentou no início do livro dela, né, nas origens do sujeito psíquico.
de um bebezinho, né, que tinha um transtorno do sono. Um transtorno do sono antes dos 3 meses de idade. Então, se você tem uma clínica dos bebês hoje, né? A Silvia está falando disso na década de 80, década de 70, 80, que já estava apontando para isso. Se essa interação não está bem, não está funcionando, o bebê já vai ter alguma coisa que vai tornar isso visível. Por exemplo, transtorno de alimentação, transtorno do sono. O neném não come. Não come. Come, vomita, né? Ele não dorme. Ou seja, tem alguma coisa, né? E é isso, é esse tipo de evento clínico, que sustenta essa nossa intuição de que fenômenos psicossomáticos têm uma história libidinal. O sono e a fome ser dessa maneira subvertida pela relação libidinal com alguém são fenômenos clínicos muito impressionantes para a gente deixar passar e não suspeitar de que todos os fenômenos biológicos, talvez, do nosso corpo, tenham a ver com alguma coisa libidinal, com a nossa própria história. Então, é esse tipo de coisa, né, que a Silvia mostrou de forma brilhante nesse capítulo dela inicial, né, nas origens do sujeito psíquico, que faz a gente acreditar nesse tipo de coisa, né, de sustentar essa hipótese, tá? De que o cuidado inicial do bebê, né, ajuda o bebê ao longo da vida dele a traduzir as coisas, a metabolizar as excitações que ele recebe, para que esse corpo funcione de uma maneira erógena, adequada, né, dentro das rotinas, dos códigos que organizam, né, esse corpo. Tá? Isso, César está comentando aqui, fenômenos colonizados. Exatamente, a libido coloniza o corpo. Né? O de Jure descreve a subversão libidinal do corpo biológico para a constituição do corpo erógeno, a gente viu isso no encontro passado, então essa ideia, né, da transformação ou de uma passagem, né, do biológico para o erógeno, né, ou imaginário, isso está presente no de Jure, isso é muito importante para a gente lembrar, assim, de uma noção que está lá presente no Freud já, que é essa noção de apoio, né, que eu prefiro, inclusive, pensar em colonização, né, em apropriação, subversão, né, do que propriamente só a ideia de apoio. O Freud falava do apoio, né, Anlehnung, né, essa Anlehnung é quando alguma coisa do pulsional ou do libidinal se apropria, né, de algo que é biológico e faz essa coisa biológica funcionar eroticamente. O exemplo claro, didático, evidente disso é a boca. É o funcionamento da boca, que, do ponto de vista biológico, é a entrada do tubo digestivo. É isso aí. A entrada do tubo digestivo. Para a gente, ela está, assim, parece que uma das últimas coisas, né, que a boca na nossa vida erótica, enfim, é a entrada do tubo digestivo, né? Todos os fenômenos ligados à fala, dietética, ao beijo, né, à sexualidade de maneira geral, enfim, a boca, né, não é de maneira nenhuma passível de ser reduzida, né, à sua função biológica, né? Então, diga lá, Letícia. Essa noção que o de Jure coloca da subversão libidinal, ele fala que tem que ter sucesso, porque senão o corpo erógeno fica amputado. Uhum. E aí ele escreve aí a compulsão, a repetição, na tentativa de completar esse corpo erógeno. É como se, assim, eu percebo que tem alguma coisa amputada aqui. Eu percebo que... E aí todas as coisas ele vai muito caminhar para as questões de trabalho, né? Então, esse livro, o primeiro corpo, ele é bem mais psicanalítico, mas depois ele tem várias construções que endereçam isso
o trabalho, né, para o mundo do trabalho, para a interação com o trabalho, como é que o sujeito tenta resolver isso com o trabalho, aí ele vai escrever a gravidade do assédio moral, por exemplo, quando o cara, é quase que como o cara resolve, encontra uma função, aquela pessoa extremamente organizada no trabalho, né, que o cara tá ali há, sei lá, 20 anos naquele mesmo trabalho, tudo muito organizado, de repente muda a gestão, e essa gestão começa a dizer que ele é incompetente, que ele é um merda, que ele é isso, que ele é aquilo e tal. Isso não é meramente, você é um incompetente, é um merda e tal. Não, a sua subversão libidinal não funcionou, você continua amputado. Entende? E isso é extremamente desorganizante para o sujeito. Então, é mais ou menos essa boa leitura. Essa ideia da subversão libidinal para nessa obra do Desvir é muito, muito interessante. Muito legal. Principalmente considerando a sociedade contemporânea, né? Que, enfim, que a gente está muito ligado ao trabalho, né? Assim, ao que a gente faz. Não, dá para a gente pensar em muita coisa a partir daí, assim, né? Do que uma sociedade como a nossa tem exigido dos nossos corpos, né? Em termos pragmáticos mesmo, assim, do tipo, quantas horas a gente pode dormir, sabe? Isso estar em debate é uma loucura. Se a gente for parar para pensar mesmo, tipo assim, né? Essa coisa, esse empuxo, né? Assim, para o hipertrabalho, né, para o produtivismo do empreendedor, né, assim, trabalha enquanto outros dormem. E isso tem aparecido ideologicamente, essa frase, todo mundo já ouviu, né? Trabalha enquanto os outros dormem. Isso tem aparecido ideologicamente como uma frase possível, né? E muito razoável dentro desse sistema, mostra o que são essas subversões ou colonizações, né, psicossomáticas que um sistema histórico libidinal como o capitalismo exige do nosso corpo, né? Então, quando chega o paciente aqui, né, no consultório, e ele não está dizendo para a gente, eu não tô conseguindo dormir, a gente tem que ler isso historicamente também, né? Digo, histórico, social, né? A gente tem que ler isso de uma maneira, né, assim, onde que esse corpo está no enquadramento capitalista, né, dentro do modo de produção, onde que esse corpo está situado, óbvio, numa história familiar, nos seus romances familiares, né, mas também no campo do trabalho, né, o que está sendo exigido desse sujeito, né, por quem, então, né, o que está sendo amputado dele, né, então, assim, é super pertinente, Letícia. Então, eu estava no final do período na faculdade, do período passado, a gente estava sentado na praça de alimentação, e aí uma das meninas estava realmente muito exausta, né? E ela estava fazendo 2 estágios, assim, estava muito... Aí eu falei, por que você não se permite a depressão? Aí ela olhou para mim, cara, assim, ficou... não é para você... Depressão, doença... Pensar num estado depressivo. O que é o depressivo? Ele está na cama, ele está deitado, ele não tem vontade de fazer nada. E é isso, assim, é uma coisa... É o corpo dizendo, deixa eu me curar aqui um pouquinho, né? Assim, né? Sim. E aí a gente, virou no grupo da faculdade, virou uma brincadeira, né? Tipo, hoje eu estou me permitindo a depressão, sabe? Hoje eu vou sair, não, hoje eu estou me permitindo a depressão. Sim. E é um pouco isso, né? Assim, a gente não tem, aí vem toda a discussão da medicalização, né? Assim, eu não posso estar com burnout, eu tenho que... E aí Dejur entra com isso também, né? Que a gente estar adoecido é vergonhoso, né? Meu corpo não está funcionando. Enfim. Tudo a ver. Os recursos que aparecem, assim, né? No lugar da depressão, do preferir não, né? Tem que tomar um remédio, vou ter então que cheirar uma cocaína para conseguir mais, eu vou tomar um excitante para trabalhar, vou tomar Ritalina. Quantas vezes eu já ouvi no consultório, gente? Vocês já ouviram isso já de colegas no consultório, né, na vida social? Vou tomar Ritalina para estudar, vou tomar Ritalina para trabalhar, conseguir receita de Ritalina para trabalhar mais, para produzir mais. Tipo, isso como recurso cotidiano, possível, entendeu? Então, assim, quais são
colonizações, né, as tomadas, né, assim, desse sistema específico, o que ele está fazendo com o nosso corpo, né? Então, acho que é uma questão muito, muito importante mesmo, assim, que o Dejour traz ao articular isso ao campo do trabalho. Então, é um outro autor que eu acho, assim, meio indispensável para a gente pensar, quando a gente pensa na psicossomática, a gente pensa nesses grandes casos que a psicologia do trabalho estudou. Fibromialgia, vocês lembram disso, década de 80, 90? A fibromialgia, quando ela estourou, a LER, estourou como LER, né, na década de 80, 90, né? Lesão por esforço repetitivo, depois ela vai mudando um pouquinho para fibromialgia, né, na passagem de 90 para os anos 2000, e tá assim. Então, assim, o que foi aquilo, né? O burnout, por exemplo, que a Letícia citou, né? O burnout a gente começa a falar do burnout, por exemplo, né? Também, década de 90, e a gente vai ver as categorias específicas de trabalhadores que são hiperafetados pelo burnout. Professores, policiais, né? Médicos, enfermeiros, né? A gente vai vendo as condições de trabalho dessas pessoas, né? E vai vendo que tem coisas efetivas ali nas condições de trabalho que levam a um adoecimento específico, né? O índice de suicídio, por exemplo, entre policiais. A gente precisa conversar sobre isso, entendeu? Tipo assim, não tem como deixar a psicologia do trabalho de fora, né? Então, né, o índice de adoecimento dos psicólogos, depressão, fadiga, cansaço, burnout, né, em psicanalistas e psicólogos. O que significa, né? Eu estava conversando com um colega esses dias, passar 30 anos, 35 anos da sua vida ouvindo as pessoas que estão adoecidas psiquicamente. O que significa isso para o corpo do analista, do psicólogo, do terapeuta? São 30 anos de trabalho, gente. 30 anos. Todo dia, todos os dias, recebendo pacientes que estão falando, eu quero me matar, estou triste, sabe? Assim, o que a gente trabalha na clínica é pesado. De maneira geral, os pacientes eles não vêm aqui para chegar, nossa, estou muito feliz, fui no samba, né? Vamos no samba comigo, vamos. Não é isso. Os pacientes vêm aqui para trazer o mortífero, para a gente fazer esse trabalho, né, de tradução, metabolização, que essa mãe, né, esse adulto, cuidador, devia ter feito e não foi feito, né, Letícia? O Dejour, ele, um dos, assim, das grandes obras de Dejour são 2 livros, são 2 tomos, que é o Trabalho Vivo, né, que é o trabalho, Trabalho Vivo 1 e 2, né, tomo 1 e 2. E no primeiro tomo, ele coloca, ele destina boa parte do livro, não, mas o início do livro, ele vai falando sobre o fazer psicanalítico. Ele vai falando o que é e o que significa isso para o próprio, porque ele vai falando sobre algumas profissões e ele fala sobre o próprio psicanalista. Né? O que disso é endereçado, né? Assim, o que a gente está resolvendo ali, né? Assim, qual é a parte do nosso corpo que está amputada e que a gente está ali, e todo esse esforço que a gente faz, porque é um esforço, né? Assim, é um esforço libidinal, né? De você estar ali, você estar ouvindo sofrimento e tal. Então, ele coloca isso, ele não fecha a questão, mas ele coloca isso também em discussão no Muito livro, bom. né? Perfeito. Eu acho que o analista, além de entregar o psiquismo, ele entrega o corpo, né? Tem alguma coisa do próprio corpo, né? Que fica, às vezes, assim, inclusive do ponto de vista pragmático, não sei se vocês percebem isso, muitas vezes é comum que os psicólogos, a estatística pessoal, tá, gente? Me corrijam aí se a experiência de vocês for diferente. Os psicólogos esquecem do corpo. Me dá uma impressão, assim, de que não faz ginástica, não vai para educação física, não vai para academia, sabe? Tipo assim, ler, estudar, né? Ficar cuidando ali, meditar, alguma coisa assim da mente, numa hipermentalização, né? Assim, minha impressão que dá, né? Assim, de que o corpo fica meio que de lado mesmo, né? E a gente fica hipervalorizando, né? Inflacionando mesmo o nosso investimento na vida psíquica, que é o que interessa para a gente, né? A gente gosta disso mesmo, mas é esquisito, né?
No próprio texto que a gente leu, esse texto aí agora, que eu achei muito bom, que ele fez uma brincadeira com recordar, repetir, elaborar, né? Nomear, subverter e organizar. Ele começa o texto, o primeiro parágrafo do texto é ele dizendo que ela substituiu o habitual aperto de mão por um beijo. Por um beijo, exatamente. É o corpo do analista, né? Exato. Isso significa tanto, né? Tipo, a paciente chegando lá e aí vai dar um beijo. Exatamente. É o corpo dele, né? Ela está endereçando alguma coisa para o corpo dele. Do corpo dele, exatamente. Muito bem. Nesse finalzinho da 55, olha só, o Marty sustenta que, quando consistentes, os recursos psíquicos e representativos, a mentalização, são os mais elaborados e capazes de proteger a economia psicossomática por meio de dinâmicas que a preservam das desorganizações comportamentais e orgânicas mais frágeis e primitivas. Então, a tese do Marty é a tese do Groder, que é a tese que está aparecendo, inclusive, no Ferenczi, né? O trabalho de mentalização, de representação, protege a gente dessas desorganizações mais primitivas, que é a desorganização orgânica, né? Por ocasião das vivências perturbadoras e traumáticas, as manifestações psicopatológicas procuram conter, ligar e organizar tais excessos através da sintomatologia psíquica, buscando impedir ou interromper movimentos desorganizadores da economia psicossomática. Então, primeira linha de defesa que a gente tem é essa linha de defesa, por assim dizer, psicológica, da mentalização. Falhou a mentalização, a gente desorganiza o corpo. Então, o corpo entra como desorganização, mas, né, também como defesa possível, mas depois, né? Então, por isso é tão importante, né, mentalizar nesse sentido, de, né, dotar a criança, né, de mentalização, capacidade de brincar, capacidade de sonhar, capacidade de, né, de simbolizar, né? Daí a importância fundamental, né, dessas práticas de simbolização junto à criança, né, o tempo inteiro, né? No finalzinho aí da 55, ele vai falar das dificuldades do adulto fazer isso, né? Então, um adulto que está deprimido demais, ou ansioso demais, né? Ou ele está violentado demais, né? Ele vai ter dificuldade de continência, vejam aí na página 56, de continência, de mediação, de nomeação das experiências corporais dessa criança, que comprometem a intricação pulsional e, consequentemente, a organização da economia psicossomática e dos seus recursos mais evoluídos. Então, depende do adulto. Se o adulto não dá conta disso, a criança também não vai dar. O corpo não fica lá. Ele não aparece, ou ele aparece de maneira muito desorganizada, com defesas muito, né, desorganizadoras, né? O empobrecimento dos recursos representativos pelo esvaziamento afetivo e da vitalidade, da subjetividade, são consequências, né? Ele está dizendo aqui, o Vollert está dizendo, ainda na 56, são consequências desse esvaziamento, dessa dificuldade de simbolização nessas primeiras relações amorosas com os pais, né? Indicação de leitura, né? Um livro que eu amo, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Se vocês lerem esse livro, vocês vão ver uma personagem lá, a personagem central desse livro, que é a Macabeia, né? E eu morro de raiva da Macabeia. Macabeia é uma personagem que me dá ódio, né? Dá vontade de sacudir, né? Porque ela não tem vida psíquica. Vocês vão ver lá, né? Leiam e releiam, um livro que vale muito a pena. Clarice aí foi realmente assim um negócio de louco, assim, o que ela conseguiu fazer nesse romance. Pequenininho, leitura assim de uma sentada, A Hora da Estrela. A Macabeia, ela lembra, né, em determinados momentos lá da ultraviolência que foi o início da vida dela. Tipo, ela não tem nenhum recurso de simbolização. Ela é o limite. A Clarice conseguiu escrever, né, assim, uma personagem, né, uma pessoa que certamente existe, né, nos rincões aí da pobreza brasileira, enfim, das margens do capitalismo. Ela conseguiu descrever essa vida quase que autômata, sabe, no automático, uma vida empobrecida até o limite, quase que no limite mesmo de uma corporeidade que não tem prazer nenhum,
não tem prazer de comer, não tem prazer de transar, não consegue, ela não consegue. Tá? Então, leiam para vocês verem porque esse é um dos efeitos que eu queria destacar aqui, quando a gente estuda psicossomática, um dos efeitos vamos inflacionar muito esse termo do Ernest Jones, a afânise do desejo, né? Vamos inflacionar ele bastante para esses casos, onde o corpo, por exemplo, desaparece completamente como lugar de prazer. Há pessoas assim que não têm prazer de comer, não tem prazer de dormir, não tem prazer de transar, nenhum prazer, nada. O corpo desaparece, não tem o brincar como núcleo, né, do ser, né, para falar aqui com o Winnicott, né, esse brincar desaparece. Por quê? Porque teve muita violência, teve muito desassistido, né, o corpo ficou muito desassistido ali no início. O sujeito fica incapaz de brincar, né? Então, leiam aí A Hora da Estrela, que eu acho que é uma das coisas mais lindas que tem. Ainda na 57, no final, ele volta um pouquinho para o caso da Marlene, né? Ela se diz, né, traída pelo corpo, agora que ela está começando a falar da gravidez, né? E como que ela vai associando, né? Isso é super interessante, né? Porque ela vai associando essa história do câncer, né, no útero a essa história que ela estava começando a trazer para análise, assim, do desejo de engravidar, da relação dela com a mãe dela, né? E isso começa a se fazer, né, esse tipo de interpretação. Lembrou-se dos meses de fevereiro de sua infância, do véu silencioso que recobria sua família, da profunda tristeza de sua mãe. Lembrou-se de José, irmão mais novo que nunca chegou a conhecer, pois a gravidez fora interrompida por um aborto espontâneo no 5º mês da gestação. Marlene tinha 1 ano e meio naquele momento. Só bem mais tarde, por acaso, e entre meias palavras, soube de José, nomeado desde a concepção para homenagear o avô materno, caso fosse menino. Seu nome não podia ser evocado, mas fazia-se aflitivo e silenciosamente presente por sua ausência nos meses de fevereiro, mês em que a mãe abortou. Marlene tinha cerca de 8 anos, quando ouviu uma conversa entre a avó e a mãe, referindo-se a uma criança que não nasceu e a homenagem que a mãe não conseguiu fazer ao seu próprio pai. Essa passagem aqui é de arrepiar, né? O que o Rubens Follett está querendo insinuar aqui, ele não fala com todas as letras, mas tá, para quem quiser ler, tá aqui, né? O câncer diz alguma coisa dessa história, no útero, né? O câncer no útero, né? Diz alguma coisa desse segredo, né? Absurdamente, vamos lembrar aqui, né? Esse tipo de segredo não pode acontecer, né? Esse segredo que estava lá na família, que o aborto da mãe, né, desse menininho, né? Outra indicação de leitura, muito importante, A Outra Filha, não sei se foi traduzida assim, L'Autre Fille, da Annie Ernaux, que é maravilhoso o livro dela. Ela também descobre, num determinado momento, aos 10 aninhos, que ela teve também uma irmãzinha, que morreu de difteria, né? Mas descobre desse mesmo jeito, igualzinho a Marlene descobriu, que teve um irmãozinho, José, que não nasceu, né, morto. Por uma conversa com a mãe lá, a mãe estava conversando com alguém e ela pesca essa conversa, né? Então, o segredo, né, a coisa que não é dita, volta. Essa é a tese do texto, e isso, de alguma maneira, está presente em praticamente todas as teorias sobre psicossomática e psicanálise, todas. Tem alguma coisa, casca e núcleo, né? O núcleo desse segredo, do trauma, que de alguma maneira vai se manifestar no corpo, né? De alguma forma, tá? Então, tá aqui a tese do Follett. Ele não fala explicitamente, mas dá a entender para a gente que, pô, tem a ver, né? Ou pode ter a ver. Ou, se não tiver a ver, gente, né, assim, não dá para ir lá e fechar isso, dizer, não, tem a ver, tem que ter a ver, né? Esse câncer aqui é o aborto da sua mãe, né, que ela não te contou. As coisas não são desse jeito, evidentemente, né?
Mas essas associações, né, que a gente pode fazer na clínica, né, ela estava falando, né, de ficar grávida, de engravidar, ela estava falando disso, né, e da dificuldade disso, ela vem falar disso, tomar consciência disso aos 38 anos, né, uma idade, assim, mais do que limite para engravidar, né. É claro que tem alguma coisa que teria que ter sido falada, e que isso volta agora, né, graças ao câncer. Então, mesmo que a gente não possa fazer essa interpretação perigosíssima, né, esse câncer é o aborto, né, sobre o qual sua mãe não falou, etc., uma interpretação muito perigosa, muito complexa, pelo menos associar essas coisas para dizer, são coisas muito difíceis mesmo de conversar. Perder um bebezinho, né, ter ou não ter um bebê, né, são coisas que a sua mãe teve muita dificuldade, e isso ajuda a gente a pensar, né, nas suas dificuldades também com relação à maternidade, né? Isso, a Paula aqui no Instagram está falando dessa culpabilização, né, que pode haver quando a gente faz esse tipo de interpretação, né? Eu acho que o risco é esse, né? Eu não pude elaborar, eu não soube elaborar, ou eu fui fraca demais, por isso eu estou com câncer no útero, né? Uma interpretação iatrogênica perigosíssima, né? De culpar a paciente por uma coisa que, de fato, é o corpo, é a autonomia do corpo. Então, vou insistir muito nisso, assim, que eu acho que é um golpe narcísico para a gente. O corpo tem sua autonomia também, né? Assim, a gente não controla tudo, não é tudo, né, nossa responsabilidade nesse sentido de que, eu devia ter elaborado melhor, devia ter, né, sabido melhor essa coisa para eu não ter esse tipo de adoecimento. Não, tem alguma coisa do casual do corpo, né, do autônomo do corpo, né? Enfim, o Vollett começa a terminar o texto, né, dizendo na desorganização psicossomática é muito comum ter esse esvaziamento simbólico, né, tá aqui na página 59, né, ele vai falar desse esvaziamento, tese que vocês vão encontrar muito, muito clara, tanto na Olanier quanto na McDowell, insisto nessas duas autoras, empobrecimento psíquico, dificuldade de simbolização, muitos sintomas corporais inespecíficos, então fadiga, dores, né, cansaço, né, enfim, essa sensação de ansiedade inespecífica, tudo isso vai aparecer dentro desses quadros psicossomáticos com alguma frequência. E aí ele começa a terminar indo para a tese do texto dele. Ao invés de descobrir, reconstruir tese arqueológica do Freud, né, do ponto de vista clínico, o que a gente vai produzir aqui é uma construção, né? A gente vai ter que construir o sentido junto com o paciente, né? Então, construir efetivamente, desde o início, né, funções e instâncias que nunca se constituíram no sujeito. Um outro tipo de clínica aqui, né? Clínica da constituição, clínica da formação do eu, não da destituição do eu, né? Como é a clínica da neurose, a gente tem que mesmo ir lá analisar, quebrar o eu em pedaços, né? Essa miragem imaginária, né, que o Lacan adorava criticar, né, ir lá e destruir isso, essa é, claro, na clínica das neuroses, isso é o trabalho. Mas nessa clínica, onde já tem uma pobreza representacional, não cabe essa técnica. A técnica é outra. Aí é cuidar do paciente aqui, é ajudar a simbolizar. O analista entra como um assistente tradutivo, para usar, né, a expressão do Laplanche, da Silvia Bleichmann, um assistente à tradução, um assistente de tradução, tá? Eles constituem um espaço relacional de continência, com potencial de elaboração e transformação das experiências do paciente, que remete às condições originárias da organização do desenvolvimento humano. Então, essa é a tese, assim, que vai aparecer na clínica da psicossomática, né, a partir dessa lógica, né, do Winnicott, do Ferenczi, né, mais tarde do Laplanche também.
Quem mais? Inadequado para o trabalho com funcionamentos mais primitivos e desorganizados. Isso, né, essa ideia da comunicação verbal, de interpretar demais, de fazer interpretações muito sofisticadas ou interpretações muito pontuais, né, muito agressivas, no certo sentido, do desligamento. Para esse tipo de paciente aqui, é muito iatrogênico, né? Não fazer isso, né? Não é o caso desses pacientes, tá? Para lidar com os movimentos de desorganização do paciente, o enquadre e a transferência devem também ser continentes para as manifestações corporais, perceptivas, sensoriais, motoras, não verbalizadas. Por isso que o Vollett falou, né, o que ele estava vendo, né? Eu estou vendo sua respiração, eu estou vendo, né, como que você está movendo sua mão, estou vendo como que você está chorando, né? Tô vendo, estou sentindo isso também, né? Quero te ouvir, mas descrever o corpo, né? Eu acho que até ter essa função especular pelo olhar, tá aí na página 61, né? Fazer um pouquinho esse trabalho, né? Que os nossos pais, os adultos que cuidam da gente faz, né? Olha você no espelho, né? Pentear junto no espelho, dar um cheirinho, né? Toda essa formação, por assim dizer, do corpo erógeno, né? Mas no sentido de uma percepção que ajuda a simbolizar o nosso corpo, né? É um pouco esse trabalho de holding, né? Que vai ter que ser feito com esses pacientes psicossomáticos, tá? Então, é nesse sentido que a tese dele, né, caminha para o nomear, subverter, organizar. Porque aí o analista tem que subverter esse corpo que está muito ali de biológico, né? Está insistindo numa biologia, né? Que ele não pode ter mais, né? Que ele está fora do lugar, né? É curioso isso, né? Se o biológico ele não é erotizado propriamente e ele aparece como biológico demais, ele fica fora do lugar, né? Tipo, o nosso corpo ele não é exatamente biológico, ele precisa ser erotizado, né, para organizar. O Marcos está aqui no Instagram, pesquisa com 30 mil pacientes de diferentes países, feita por médicos, mostra ser a depressão e os transtornos ansiosos tão responsáveis por doenças cardiovasculares equivalentes ao diabetes. É isso. Então, assim, diante desses dados, né, assim, como eu disse no início, ultra cuidado com essas hipóteses, né? Mas são hipóteses que, intuitivamente, no nosso senso comum, é impossível a gente não perceber, não ver isso. Que pacientes lá com ansiedade, sob estresse, vão desenvolver doenças cardiovasculares. Tipo assim, a gente conversa lá com o nosso tio, o primo, o amigo, não sei quem, né? E aí vê a história de vida desses pacientes. É muito frequente esse tipo de associação. Não precisa fechar, não, nossa, o seu coração está falhando, então, porque, né, você foi traumatizado. Não é esse tipo de fechamento, é um pensamento estatístico, intuitivo, né, que deixa a gente um pouco mais aberto para a ligação entre o psíquico e o somático desse jeito, né? Não precisa ser grodekiano lá, radical, né? O seu coração está falando, né? É o seu pai, né, pulsando dentro de você e te matando a partir de dentro. Não precisa ser grodekiano desse jeito. Mas ouvir o corpo, né, a partir de uma simbolização, a partir, né, do sentido que a gente está produzindo juntos, né? A gente fala da diabetes, por exemplo, a gente está falando de uma sociedade também disso, que está fazendo com que o açúcar, o refrigerante, né, o excesso de carboidrato, seja o grande lugar de satisfação, ou pelo menos um dos grandes lugares de satisfação de todo mundo. Entendeu? Então, assim, como não organizar essas coisas, associar essas coisas, né? Assim, de que a diabetes é social também, mas ela é social porque emocionalmente a gente está lá, né, insistindo nesse vínculo, né, pesadíssimo, né, entre a minha ansiedade e aquilo que eu posso comer, né, por exemplo, né? Comer é erótico, então não adianta a gente falar só de açúcar,
diabetes. Não, pô, mas por que eu estou procurando tanto açúcar? Por que eu não abro mão, não consigo abrir mão do açúcar? Eu acordo de noite, tenho que comer o chocolate, um pedacinho de pão, um macarrão. Por quê? Por que o carboidrato vira essa coisa assim que salva a gente, né? Da angústia, da ansiedade? Pô, não é porque o carboidrato é satisfatório, não é uma função biológica só que está em questão aqui. A gente tem que ouvir a ansiedade também do ponto de vista social, né? Gente, era esse o texto do Vollett, super interessante, né? Lemos 2 textos dele, eu acho que deu um encaminhamento, né? Assim, para quem quiser continuar estudando psicossomática, é um tema muito importante da gente ler, esse tipo de estudo que o Marco citou, né? Assim, da gente continuar estudando, gente, assim, a gente não sabemos mesmo, assim, né? Como que o corpo funciona, quais são as relações das nossas bactérias, né? A gente tem estudado isso agora, isso está começando a ser estudado, as bactérias intestinais e a relação com a química cerebral, por exemplo, né? Então, assim, temos que estudar essas coisas, ficar aberto a isso, né? Ter cuidado com o duplo reducionismo, nem reduzir o corpo ao psicológico, nem reduzir o psicológico ao corpo, né? Então, assim, cuidado com o duplo reducionismo, né? Vamos tentar manter essa dialética sempre viva, tá? Para a gente ouvir esse corpo, ajudar os pacientes, né, que estão trazendo esse corpo dessa maneira para a clínica, né? É diferente esse corpo, né? Então ele exige mesmo da gente um trabalho clínico também importante, tá? Textos de Márcio. Oi, diga. Acho que, se eu me lembro bem, na última aula, né, você falou sobre alguns sintomas, como a candidíase. Isso. Tem aparecido muito, assim, na minha clínica. E também da herpes, né, tanto a oral como a genital. Sim. Você trouxe elas como sintomas psicossomáticos? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que enquadrar isso dentro desse campo geral da psicossomática. A relação do nosso sistema imunológico, né, com as nossas vivências libidinais, históricas, sociais, econômicas, tá? Não tem como dizer a herpes, ela é viral, então ela dispara porque o vírus deseja, né? É o funcionamento do vírus. Não é, gente, não é. A clínica da herpes não é essa. A gente sabe que não é. Da candidíase não é. Né? Quantas e quantas vezes a gente tem lá uma relação, né? O caso clássico, a menina está com uma relação amorosa que ela não quer mais namorar, não quer namorar o cara. Aí candidíase uma atrás da outra, tratamento, tudo certinho, antibiótico, né? Oral, local, sara candidíase. Uma semana depois, né? Candidíase lá. Quando separa do cara, ela passa anos sem candidíase. Uai. Entendeu? Então, assim, não era as bactériazinhas lá da flora vaginal, não era. Entendeu? Mas isso não seria também uma forma inconsciente de não entrar em contato com o que realmente sente? Perfeito, perfeito. O risco é esse, né? Por isso que eu acho que, da mesma forma que a gente vai conversar com câncer, a gente vai conversar com o sistema imunológico ou com a flora vaginal, a flora, né, intestinal dos pacientes. A gente tem que conversar com isso, de alguma maneira. Para dizer de forma jocosa, a sua pepeca está querendo dizer alguma coisa, né? O seu corpo está querendo dizer alguma coisa. Porque a gente vai perguntar isso quando a gente desmaia, quando a gente passa mal, quando a gente tem uma caganeira. A gente pergunta, pô, mas por quê? Por que isso veio agora, né? E a gente sente isso, assim, de que o nosso corpo ele tem uma maneira de funcionar, num certo sentido, né? Que responde emocionalmente aos eventos pelos quais a gente está passando, né? Então, esses adoecimentos oportunistas, né? Eu acho que caberia também uma longa conversa, da mesma forma, super precavida, né? Ninguém está falando aqui que o vírus existe porque você está deprimido, ou porque você quer
né, separado do seu namorado. Não, o vírus tem a sua existência autônoma, beleza. Mas é uma evidência clínica, o tempo todo isso aparece. Eu estou estressado com o trabalho, veio a herpes. Eu estou ultra estressado com, né, na escola, né, e aí eu tenho uma insônia e tenho também, por exemplo, resfriado. Quantas vezes a gente vê isso, assim, de que o sistema imunológico responde a situações de estresse, né? O que cabe agora é estudar mais isso, quais são essas relações, como que a gente pode ajudar a simbolizar mais essas coisas, né? Então, o ponto me parece mais nessa direção, Letícia. Tem um texto muito legal do Ferenc, que é o Neuroses de Domingo, né? Isso, é ótimo. Sobre... Esse texto é muito legal, assim, né? Que, cara, tu deixa de trabalhar, começa a pipocar um monte de coisa, né? Isso. Se você não olha para isso, você para de trabalhar. Férias, feriado. Isso. E começa a pipocar um monte de coisa. O cara tem uma crise de angústia, tem a dor de cabeça, logo no domingo, logo no final de semana. Fora, sei lá, o cara vai de férias, nossa, vou férias. Puta, sim, Neurose de Domingo, para quem está aqui no Instagram, está perguntando o nome do texto, Neurose de Domingo, do Sandor Ferenczi. Texto maravilhoso, né? Que ele já começa, esse tipo de interpretação interessa para a gente, assim, por que a gente vai ter crise de angústia no final de semana, entendeu? E não é para, nossa, eu vou trabalhar na segunda. Não. Eu estou querendo voltar, chegar logo segunda-feira para me livrar aqui do final de semana, né? E por que a gente adoece, né? Algumas vezes a gente tem essa vivência, né? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência na vida, né? De um adoecimento tipo gripe, né? Tipo resfriado, né? Que veio para dizer alguma coisa, que tinha a ver num contexto emocional, que tinha a ver, né? Eu estava triste demais e fiquei gripado, né? Eu estava estressado demais e fiquei gripado, eu estava sobrecarregado demais, né? E fiquei gripado, ou tive herpes, ou, né, a candidíase, né, disparou, enfim, eu tive caganeira, meu intestino desregulou completamente. Todo mundo já passou por isso, de alguma forma, assim, teve notícia desse corpo desregulado, né? Ou que está dizendo alguma coisa que precisa ser interpretada, precisa ser mais organizada, né, de alguma forma, tá? Então, era nesse sentido que eu estava querendo trazer os textos do Vollett, né, assim, para a gente apontar os caminhos, assim, para vocês continuarem a ler a partir né, desses textos, esses autores que ele cita e traz, né, em especial, insisto na leitura, né, de Jure, a Pierre Olagnier e a Joyce McDowell, tá? Próximos textos do Seminário Clínico, convidadíssimas todas vocês, a análise grávida e o paradoxo da transferência, a analista grávida, perdão, a análise também é sempre grávida, a analista grávida e o paradoxo da transferência, da Olivia Lucchini, e o segundo texto de março, sobre as falhas do analista, da Edna Villette, tá bom? São os textos de março, as datas já estão aí, sempre às 8 horas da noite, na terça-feira. Espalhem a notícia, compartilhem, curtam aí o vídeo. Esse ato falho, depois de falar de uma paciente que engravidar, análise grávida, esse ato com chave de ouro, né? Nossa, eu corporifiquei a própria análise, a análise grávida. Que ela traga mesmo bons bebês para a gente sempre, né? Então, fiquem aí com esse fruto desta análise aqui, dessa aula, desse bebezinho que nós nutrimos juntos e fizemos juntos, que bom. E compartilhem a ideia, curtam aí, compartilhem os vídeos, tá bom? No dia 5 de março, espero vocês para a gente ler junto a Olivia Lucchini sobre a analista grávida. Beleza? É isso. Boa noite. Até lá. Um abraço.